Eu sempre fui uma filha muito obediente para os meus pais. Aí, sabe, eu era mais velha e fazia de tudo por eles, né? Então a minha mãe, ela confiava muito em mim. O meu pai era muito ciumento mesmo, não deixava a gente sair sozinho para nenhum canto, era muito rígido. O papai era muito rígido mesmo. E mamãe, ela meio que cedia, porque ela via a filha que eu era, ela confiava em mim. Então teve um dia que eu queria muito ir à praia, né, com a minha amiga, e eu implorei pra mamãe pra ela deixar eu ir, né. Eu estudava à tarde, gente, e eu lembro que eu queria ir à praia de manhã. E a minha mãe falou assim, olha, pode ir, mas volta cedo, pra você não perder a escola, senão seu pai vai brigar. E eu prometi pra ela que ia chegar cedo. Fui pra praia com a minha amiga, né, cheguei em casa, tomei banho, almocei e corri pra escola. Atrasada ainda, né? Um pouco atrasada. E eu lembro que no mesmo dia, gente, que eu fui à praia, ia ter festa no clube perto da minha casa à noite. E mais uma vez eu implorei a mamãe, mamãe, fala com o papai, fala pra ele deixar, por favor, eu ir pra essa festa, mamãe, por favor, implora pra ele, conversa com jeitinho, né? Porque eu tinha certeza que se minha mãe conversasse com ele, com meu pai, ele ia ceder, né? Ele ia deixar. Então, ela prometeu pra mim que ia conversar com ele, mas ela não me garantia nada, né? Só prometeu que ia conversar com ele. Então, eu fui pra escola, eu lembro que tinha a entrada da frente e a entrada dos fundos. E eu sempre gostava de entrar pelos fundos. E quando a gente tava passando na rua, tinha dois rapazes e eles estavam na varanda. Tava eles dois bebendo água, ainda me lembro. E eu sempre fui gaiata. Eu sempre fui engraçadinha. Então, quando eu vi eles dois lá em cima, né, da casa deles, eu assoviei pra eles, né? E eles olhou assim, correu pra ver quem era, e ele falou assim, ei, como é seu nome? Aí, a minha amiga respondeu, meu nome é Fran. Aí o outro, né, falou assim, porque eram dois, né? Eram irmãos. Aí o outro falou assim, e o seu, comigo, né? Eu falei, Karina. Aí eles perguntaram, vocês vão pra festa? Aí eu falei assim, não tenho certeza. E a minha amiga falou também que não tinha certeza. Aí o que eu me simpatizei, gente, porque como eu falei pra vocês, eram dois, o Jadir e o Joel. E o que eu simpatizei foi o Jadir. E o Jadir olhou pra mim e falou assim, quero te ver lá. Aí eu falei assim, vamos ver. E fui pra escola. Quando eu cheguei em casa, mamãe me veio com a má notícia, né? Que papai não tinha deixado. Eu insisti, papai não deixou. E a minha amiga foi na minha casa falar que a mãe dela tinha deixado. E eu falei pra ela, ó, papai não deixou, não vou. Toda triste, né? Toda murchinha. A minha amiga correu na casa da mãe dela, falou pra mãe dela. E a mãe dela foi na nossa casa pedir pra papai deixar. Olha, eu vou com elas, eu cuido delas, não se preocupa. A mãe delas insistiu muito pra papai. Até que ele deixou. Gente, menina, corri pra me periquitar. Me arrumar toda, me arrumei todinha, fiquei toda linda. Ainda me lembra a roupinha que eu fui. Tava tão linda. Aí, gente, cheguei na festa. Já tava esquecida do Jadir. Nem lembrava mais dos irmãos que a gente tinha visto no caminho da escola, né? Nem lembrava mais. E quando eu cheguei na festa, um rapaz já me puxou pra dançar. Já me puxou pra dançar forró. O bicho dançava, viu? Dançava e não queria me soltar, não. Só me soltou, gente, porque eu falei assim, olha, eu vou beber água, deixa eu beber água. Ele me soltou e eu escapuli dele, porque ele dançava muito, gente, muito. E nessa hora eu encontrei o Jadir. Aí o Jadir falou assim, ah, te achei. E a gente começou a dançar. Nesse mesmo dia ele me pediu em namoro. Gente, foi amor à primeira vista, eu e o Jadir. Me pediu em namoro e eu aceitei. Aí lá vai a gente, mais uma luta, pedir pra papai, apresentar ele. Aí meu pai com muita luta, viu que não tinha mais jeito, que a gente tava apaixonado. Papai deixou a gente namorar. Aí o tempo passou, a gente se casou. Foi tudo certinho, casamos tudo certinho. E passado um tempo de casados, infelizmente eu descobri uma traição da parte dele. O Jadir, ele me traiu e eu entrei em desespero, eu fiquei em choque. Eu nunca imaginei que ele pudesse fazer aquilo comigo, sabe? Porque a gente se amava tanto. E eu falei pra família dele não foi nada aquilo. A família dele, pra família dele eu que era errado em tudo, sabe? Tudo que eu falava, eu que era errado em tudo. E a família dele não se importou, só falou pra perdoar.
E eu amava tanto o Jadir que eu acabei perdoando, né? Esqueci, perdoei ele, esqueci. Tivemos nosso primeiro filho, né? A nossa primeira filha, no caso, a mais velha. E depois, com o tempo, tivemos o nosso menino, nosso filho, casalzinho. E tava tudo bem, tudo feliz. Só que ele tinha um defeito, gente. Ele era viciado na cachaça. E era uma tormenta dentro de casa por causa dessa cachaça. Era horrível. O Jadir era uma pessoa normal. E era outra bêbado. Era horrível. Era um inferno na nossa vida quando ele bebia. E com o tempo eu precisei arrumar um trabalho. Precisei arrumar um trabalho para ajudar em casa, né? Ele era trabalhador, tudo certinho, mas eu também precisava trabalhar. Então eu arrumei um trabalho num escritório de advocacia. E eu trabalhava, gente, muito bem vestido. Eu tinha que ir sempre arrumada e trabalhava para 5 advogados. E eu ganhava um pouquinho melhor do que ele, né? E eu lembro, toda vez que eu chegava em casa, ele falava que eu só ganhava melhor do que ele, só ganhava bem, porque eu dava para todos os advogados. Olha só o que ele falava de mim. Que eu dava para todos. Colocava homem para mim, sabe? Jogava homem para mim, dizia que eu era uma prosti, sabe? Falava um monte de coisa comigo. E aquilo me sugava, sabe? Mentalmente, fisicamente. Eu ficava muito mal com isso e eu sempre aguentando. Mas era uma briga muito grande por causa disso. Ele não me respeitava. E os nossos filhos viviam apreensivos com ele, sabe? Nossos filhos viviam tristes, viviam chorando, porque bom era uma coisa, bêbado era outra, era uma tormenta muito grande. A gota d'água foi quando eu cheguei no trabalho, muito feliz, gente. Eu tava muito feliz. E ele olhou assim pra mim, tava bêbado, olhou pra mim, chamou a minha filha mais velha. Vem cá, tá vendo essa safada, essa mulher da vida? Acabou de chegar de um programa com os machos dela. Chama lá a vaca. Vai, chama, vaca, os teus machos pra beber comigo? Gente, imagina você ouvir isso da boca da pessoa que você ama. Vaca. Chamar de vaca a mãe dos filhos dele. Eu sempre que fui fiel a ele. Eu nunca... Lembra que quem me traiu primeiro foi ele, não fui eu. Entendeu? E ele me chamava de vaca. Me dava homens. Dizia que eu tinha acabado de chegar num programa na frente da nossa filha. Pra mim foi a gota d'água, o fim. A minha filha chegou pra mim e disse: mamãe, o que é programa? E eu, na inocência, fui explicar a ela. E ela olhou assim pra mim e disse: mamãe, você faz essa coisa feia. Pra mim foi o fim. Pra mim foi o fim. Eu comecei a chorar e naquele mesmo dia eu disse: acabou, Jadir. Eu não quero mais ver você na minha frente nem pintado de ouro. E fui embora pra casa dos meus pais. Meus pais me apoiou muito. Eu fui a errada pra família dele, como sempre. Mandei ele embora mesmo, pastar. Pra mim acabou. Eu tinha aguentado muito, gente. Eu aguentei demais. Aí o que aconteceu? Passados uns dias, o Jadir liga no meu trabalho, falando que precisa se encontrar comigo pra conversar sobre os meninos, sobre nossos filhos. Marquei com ele em frente ao trabalho, porque eu não era burra, né? Ele chegou lá, me viu toda arrumada e falou: toda bonitona, né? É bem pros machos daí, né, que você se arruma. E nesse dia eu não aguentei. Eu olhei pra ele e falei: e se for? Não é da sua conta. Quando eu falei isso, eu só sinto peso na minha cara. Ele deu um tapa na minha cara tão forte que eu caí com tudo contra uma parede. Uma parede, não sei se vocês sabem, aquelas paredes que arranha mesmo, sabe? Cheio de furinho. Quando eu me levantei, ele deu outro tapa na minha cara. E nessa hora, eu consegui ir com tudo pra cima dele, sabe? Quando eu fui, ele ia dar o outro, o advogado chegou bem na hora, que trabalhava comigo. Quando o advogado chegou, ele saiu correndo. Ele correu, fugiu. E o advogado, vieram os outros, me acudiram e
começou a me aconselhar para denunciar, para ir no plantão, na polícia que estava de plantão, delegacia no caso. Eu não quis. Eu pensei, eu não posso fazer isso com o pai dos meus filhos. Eu deixei pra lá, só que ele falou, olha, vai, porque você tem testemunha, você tem provas, foi na frente do seu trabalho, eu vi, outros viram, entendeu? Eu fico do seu lado. E eu falei, não, eu não quero, e não fui. Depois disso, ele continuou, sabe, insistindo, me pedindo perdão pra voltar, mas eu não voltei. De jeito nenhum. Eu só pensava nos meus filhos, na vida que os meus filhos tinham com ele dentro de casa. Não voltei. Aí, acabou que eu acabei vivendo a minha vida, consegui encontrar uma outra pessoa que foi espetacular na minha vida, sabe? Me fez muito feliz. E ele ficou lá, sozinho. Meus filhos sempre amaram ele, sempre. Sempre iam ver ele. E amavam ele, sabe? E tudo que ele fez comigo, gente, eu perdoei. Perdoei tudo. Passados uns anos, infelizmente, os nossos filhos já estavam de maiores. Ele sofreu um infarto e faleceu. Mas eu tenho minha consciência limpa, né? Que pelo menos eu fiz a minha parte. E eu perdoei tudo que ele fez comigo em vida. Em vida. E até hoje, eu e os meus filhos oramos por ele, né? Para que ele tenha, assim, encontrado um caminho de luz na vida. Gente, que história, né? Essa história é uma história real, enviada por uma escrita. Nossa, muito forte. Espero muito que vocês tenham gostado da interpretação. Deixa aqui embaixo o que é que vocês acharam, né? Ela aguentou muito mesmo, né? E nem todas as mulheres têm a coragem que ela teve, né? De deixar, de largar. A gente não sabe o que acontece na vida das pessoas. A gente não sabe o motivo de uma mulher não conseguir deixar, né? Mas nem todas as mulheres conseguem fazer o que ela fez. E ela aguentou até onde ela podia. E ela deixou ele, né? E não voltou mais. E a vida dela só melhorou, né? Graças a Deus que você está feliz hoje, que ela está feliz hoje, né? Desejo tudo de bom pra você. Deixem aqui embaixo o que é que vocês acharam dessa história, né? Mais uma história de vida, uma história real, mostrando a realidade. Isso acontece com muitas outras pessoas, né? Então deixa aqui embaixo a opinião de vocês, tá? Curta, comenta, compartilha. Se você for novo e caiu aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo. Ative o sininho da notificação na opção todos, para não perder nenhuma história. Um beijo e tchau!